Pedro Poti ele foi um indígena brasileiro, nordestino. Ele era do século XVII. Foi uma das figuras mais importantes para a reforma protestante no Brasil. A história de Pedro Poti é extremamente desconhecida, porém não é invisível. Ela existe, só que ela não foi disseminada, não é conhecida e não aparece nos livros de história quando a gente estuda quando criança. Pedro ele cresceu num contexto da insurreição pernambucana, que foi um momento histórico muito importante para o nosso país. A gente ainda era Brasil, colônia ainda, era colônia de Portugal, e a capitania de Pernambuco ela foi tomada pelos holandeses. Então, os portugueses tiveram que retirar suas forças para depois contra-atacar. O Pedro Poti ele foi liberto das mãos do governo português e foi dado a ele o título pelos holandeses de regente dos indígenas paraibanos. Assim como um outro amigo dele, outro índio potiguar, que era o Antônio Paraupaba. Ele foi o regente dos índios do Rio Grande do Norte. E por causa dessa ligação de Pedro Poti com os holandeses, ele foi estudar, ele foi ser educado na Holanda. E aí é onde toda a história acontece, né? Porque quando ele volta dessa viagem da Holanda, acho que ele passou uns 5 ou 6 anos por lá. Quando ele volta da Holanda, ele volta cristão. E ele volta a fim de lutar por liberdade religiosa, que ele sabe que a liberdade que tinha, que era uma liberdade disfarçada pelos portugueses, né? Ele volta a fim de lutar por liberdade religiosa e libertar os índios, seus amigos, seus parentes e seu povo da escravidão e da opressão que Portugal mantinha os índios. Por ser uma figura forte, uma figura de liderança, isso era uma ameaça, né, para o governo de Portugal, e eles entenderam que eles deviam meio que silenciar, calar o Pedro Poti. Então eles conseguiram capturar ele, torturaram ele, inventaram um julgamento lá em Portugal de algum crime que ele tinha cometido, e nesse traslado do Brasil a Portugal, ele morreu misteriosamente no navio. A gente subentende, né, que muito provavelmente ele deve ter sido assassinado por ser essa ameaça, digamos assim, à religião portuguesa em si, e também essa ameaça política de trazer a liberdade, de trazer a verdade para os seus irmãos, para os seus parentes, para o seu povo. Dentre todas as pautas que o Pedro Poti defendia, com certeza a fé foi a mais importante e foi a que levou ele a ser torturado e depois a ser morto. Ele tinha um primo chamado Felipe Camarão, índio também, só que esse continuou lutando do lado dos portugueses e inúmeras vezes escreveu à mão e pedindo para ele abrir mão da fé que ele tinha conhecido na Holanda, e ele falou: não, eu não vou abrir mão dessa fé, a minha fé é libertadora, o jeito que eu penso Cristo é livre, é diferente do jeito que os nossos colonizadores portugueses veem a nossa fé. Então por isso eu não vou abrir mão disso. E por causa disso ele foi torturado, ele foi morto depois nessa pseudo-viagem. É por isso que o Pedro ele está citado lá na letra, né? A gente quis ampliar esse sentido do conceito reforma. Sentido esse que sempre está atrelado aos europeus, né? A gente, quando fala sobre reforma, a gente sempre pensa só na Europa. E nesse caso, a gente tem um brasileiro, tem um nordestino, um indígena, alguém que foi criado, nascido aqui na nossa cultura, que participou da reforma e foi muito importante. Não só participou, como morreu defendendo essa liberdade que a reforma nos trouxe. Essa nossa canção é uma tentativa de dar continuidade a uma lembrança, de dar continuidade a uma história que por muito tempo era quase invisível, passou desapercebido por muitos brasileiros, o Brasil inteiro não lembra, não conhece, sequer já ouviu falar sobre o nome de Pedro Poti. No entanto, daqui para frente ele vai estar nos nossos discursos, nas nossas canções, e sempre que a gente lembrar de reforma, a gente vai lembrar dele. A gente vai carregar esse legado, né? Essa voz que foi silenciada, ela agora está sendo amplificada por nós, pela nossa arte. Além de nós, inúmeros estudiosos ao longo dos tempos
escreveram ali de forma local e de forma simples artigos sobre isso. A gente também vai disponibilizar esse material para você que chega até aqui, para você também entender o peso dessa história e se afetar de forma positiva com a história de Pedro Poti e tantos outros índios, como a gente foi afetado. A Araforma é sobre isso e até a próxima. Datum datum de de, darara, datum datum de de, darara, datum datum de de, darara.